Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 64 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Émile Bugot. A luz veio de Patrício, porque há coisas que os olhos do Pai veem mais pronto e melhor que os da mãe. Convertido havia pouco tempo, um tanto superficial e mais sensível à satisfação de ver o filho desenvolvido do que ao perigo de vê-lo com a inocência perdida, foi cheio de alegria confiar à Santa Esposa que Agostinho tinha chegado ao estado de virilidade, congratulando-se de que brevemente poderia ser avô. A esta declaração apoderou-se de Mônica uma emoção indefinível, porque até então baseava o repouso e a alegria na confiança de que Agostinho era ainda menino. Porém, a ideia de que, chegada à puberdade, as paixões não tardariam a despertar e talvez já estivessem a rugir, causavam-lhe mortais tormentos. Temor cristão, efetivamente, o de Santa Mônica. Inquietação sublime e divina, a que a faz esquecer a uma mãe a viril formosura do jovem filho, para somente pensar na sua inocência. E graças a Deus que esse temor e essa inquietação sublime, apesar dos tristes dias que atravessamos, não tenha desaparecido entre nós e comova ainda muitos corações cristãos. Correu Mônica em busca de Agostinho, e, ou porque o confessasse, ou porque, com essa intuição própria das mães, adivinhasse o que nele se passava, começou a manifestar-lhe, com emoção e lágrimas, o que sabia do seu tristíssimo estado. Frequentemente falava-lhe de Deus, da fé, da infância, da tranquilidade que desfrutam corações puros, da honra que a pureza lhes proporciona, da fealdade do pecado e do horror que deve inspirar-nos. Porém, apesar de Mônica expor essas coisas ao filho, com este acento penetrante e comovedor, que sai naturalmente dos corações das mães, principalmente quando cheios de fé e veem os filhos em perigo, esta linguagem não era compreendida por Agostinho. As palavras que deviam traspassar-lhe a alma não lhe faziam impressão nenhuma. E como, por outra, não queria replicar à mãe, começou a fugir-lhe, pois seu olhar inquieto e penetrante era-lhe um martírio. Agostinho passava dias inteiros na caça, só correndo de uma parte a outra, entregue às mil ideias que agitam uma alma de 16 anos, e passando sucessivamente dos sentimentos mais nobres e sonhos mais belos aos pensamentos mais baixos e projetos mais vergonhosos. Parecia um barco que, próximo a perder-se, sobe e desce à mercê dos ventos e das ondas, sem tomar direção fixa. Quando não ia caçar, passava o tempo com os amigos em conversas e jogos indignos e impróprios de sua profissão e classe. Infelizmente, a essas conversações e jogos seguiam-se outras coisas mais culpáveis ainda, pela malícia em que iam envoltas. Abre aspas, ligado aos amigos,
quando faziam público alarde de suas desordens, gloriando-se tanto mais quanto mais infames eram. Envergonhava-me de não ser tão corrompido quanto eles, e me precipitava no mal, não somente por encontrar prazer em cometê-lo, senão pela vã satisfação de ver-me aplaudido. Não há nada mais vergonhoso que o vício, e, no entanto, por estranha desordem de minha razão, era vicioso por temor à vergonha. Quando não fazia nada que pudesse igualar aos mais perdidos, parecia-me que tinha obrado mal, por não lhes aparecer tanto mais desprezível quanto mais inocente, e tanto mais vil quanto mais casto. Com essas companhias recorria às praças daquela Babilônia corrompida que começou a me atolar na lama. Fecha aspas. Palavras do santo, né? É a tal pressão do peer pressure, né? Expressão em inglês. O adolescente sente muito isso, né? Para ser aceito pela turma, né? Isso já no século IV, né? Então isso é da natureza do homem, né? O adolescente tem essa vontade de ser aceito pelos seus amigos, né? Pela turma dele. É coisa fácil seguir as dores sempre crescentes de Santa Mônica. Não satisfeita de confiar a Deus as inquietudes com fervorosas e ininterruptas orações, fazia ressoar nos ouvidos do filho os mais salutares conselhos e as palavras mais penetrantes e fortes. Certa vez chamou-o à parte e, abre aspas, com que solicitude me rogou que fosse casto, e se não tinha o valor de guardar em meu coração essa virtude tão preciosa, ao menos a respeitasse nos corações dos outros. Fecha aspas. Palavras do santo, né? Porém, com depressa se desenvolveram as paixões na alma, e de quão poucos momentos precisavam para chegar a dominá-la por completo. Esse jovem amável, de espírito elevado e coração tão excelente, e que tinha uma mãe como Mônica, a professar-lhe um amor tão terno e verdadeiro, não apenas começou a sentir na alma o aguilhão das paixões, quando já não escutava os conselhos de mãe tão zelosa, e, o que é pior ainda, para que ocultá-lo, começou a desprezá-la. A mãe, né? Tá certo? Mônica começa a sentir pela primeira vez a grande dor das mães. Oh, que lágrimas verteria! Que conselhos, cada qual mais enérgico, deveria dar ao filho culpado! E que súplicas ardentes dirigiria, sem dúvida, ao Altíssimo, para que salvasse e protegesse a seu Agostinho, de quem não sabia o que fazer. Não obstante tudo isso, 25 anos mais tarde, examinando Agostinho o proceder da mãe em tão crítica circunstância, depois de falar dos conselhos, das lágrimas, das orações, da vigilância, em uma palavra, de quanto acabamos de referir, diz que julga não haver feito ainda o bastante para salvar a alma do filho, sendo necessário cortar e sacrificar tudo, até os estudos e o futuro, antes que deixá-lo marchar para um caminho em que necessariamente ia perecer e condenar-se. Abre aspas. Minha mãe, diz Santo Agostinho, teve o cuidado de prevenir-me que fosse casto. Porém, depois das revelações de meu pai, não cuidou bastante em cortar esses instintos maus, cuja violência previa. A todo custo viu que devia pôr-se um remédio a essas nascentes paixões,
ainda que para isso fosse necessário casar-me no próprio Tagaste. Mas retrocedeu ante o remédio que pudesse destruir-me o futuro. Não o meu futuro eterno, porque, quanto a este, havia posto toda a confiança em Deus, mas no meu futuro literário, do qual pai e mãe se mostravam demasiadamente zelosos. Ele, porque sonhava louros para o filho; ela, porque, longe de pensar que esses estudos pudessem prejudicar-me, mirava-os como degraus que deviam conduzir-me para Deus. Entretanto, em vez de dirigir-me com prudente severidade, as rédeas corriam livremente, e sem freio algum deixava-me arrastar por desordenadas paixões. Fecha aspas. Assim fala Agostinho de sua mãe. E porque se contentou com chorar e gemer nesta primeira aparição das paixões do filho, diz, abre aspas, que ela andava ainda lentamente pelo caminho da virtude, fecha aspas. Que diremos então de tantas cristãs que, fracas para com os filhos, desculpam com facilidade os vícios, não compreendendo que o primeiro dever das mães, depois de educá-los devidamente, é protegê-los, defendê-los e salvá-los a todo custo? Durante esse tempo, havia-se reunido o dinheiro necessário para a continuação dos estudos do jovem. Patrício queria apressar a carreira do filho, porém Mônica estava cheia de apreensões. Pois se, por um lado, compreendia que era necessário separá-lo da vida monótona e desordenada de Tagaste, por outro, lhe sobressaltava a ideia de deixá-lo só, tão longe e em cidade tão corrompida como Cartago. Entretanto, era necessário resolver-se a esta última opção, pois Patrício o exigia. E, portanto, cheia de inquietação e procurando persuadir-se de que o estudo das ciências humanas o distrairia das desordens, conduziu-o a Cartago nos fins do ano 370. A história conta-nos as lágrimas que derramou nesta ocasião e os salutares e terníssimos conselhos que lhe deu, a fim de que permanecesse puro e conservasse a santa fé. Você vê que Santo Agostinho, nessa passagem aqui, está cobrando da mãe que ela tivesse sido mais dura com ele, né? Tá certo? Enfim, ela não foi suficientemente dura com ele. Uma coisa muito interessante, né? Porque a Santa Mônica estava ali numa corda bamba, né? Entre as suas preocupações e a autoridade do pai também, né? E ela mesma com dúvida, né? Imagina. Sabendo da capacidade do filho, né? Da genialidade do filho, né? É uma decisão muito difícil, né? Porque ela sabia que, do ponto de vista intelectual, mandar ele para uma cidade como Cartago seria uma coisa muito boa para ele, né? E ela tinha esperança de que todas essas virtudes intelectuais que ele tinha, dada por Deus, pudesse o encaminhar para Deus, né? Imagina a agitação da alma dessa santa, né? Frente a todas essas circunstâncias da vida dela, né? Cartago, reedificada, era na época a mais brilhante da civilização romana. Era, pelo luxo e pelas riquezas, uma das primeiras cidades do império, não cedendo em ostentação nem a Antioquia, nem a Alexandria.
mais moderna que estas últimas, tinha um aspecto de uma população nova, que, se não se satisfazia as pessoas de gosto peculiar, era todavia muito procurada pelos viajantes. Possuía um formoso porto, recentemente construída por Augusto, extensas ruas largas, retas, regadas por abundantes fontes e sempre muito concorridas. Cartago foi destruída por Roma, né? Nas guerras púnicas, né? Se não me engano. E depois foi reedificada, né? Então era uma cidade nova, né? Não como Alexandria ou Antioquia, né? Que eram antigas, né? Uma dessas ruas, chamada Celeste, estava cheia de templos, e outra, a dos banqueiros, brilhava pelo ouro e o mármore que a embelezavam. Banqueiros, hein? Existiam lá, hein? A alguma distância ficavam as fábricas de telas preciosas, os mercados de trigo, de frutas e de gados, os bancos, e, para dizê-lo de uma vez, todo o desenvolvimento da cidade, industrial e mercantil, animado do antigo espírito cartaginense. Nem por isso andavam descuidadas as ciências. De gosto puramente latino e mais inclinada ao Ocidente que ao Oriente, Cartago era, pelo movimento intelectual recebido de Roma, o que Antioquia e, sobretudo, toda a Alexandria havia sido pelo que receberam da Grécia. O foco e o centro das letras. Suas escolas, marcadas com grandes bandeiras, eram numerosas e célebres ao mesmo tempo. Ensinavam-se nelas a gramática, a retórica e a filosofia, afluindo ali a juventude africana. Esta, ainda que inteligente, era superficial, dissoluta e sem freio algum. Aclamava hoje a um professor e entrava no dia seguinte, tumultuosamente na aula, destroçando com furor e escárnio quanto se lhe pusesse à frente. Ao gosto das letras, unia Cartago uma afeição decidida pelas artes. Nos teatros representavam-se as obras seletas da Grécia e as mais belas da arte dramática romana. Não se contentava pondo em cena a Sófocles, Euripo, Terêncio e Plauto, senão que a isto prendia os jogos de circo e os combates de animais e gladiadores, sendo tal a avidez do povo por essa classe de espetáculos e tanta paixão dos jovens nas apostas que faziam, que quase sempre acabavam injuriando-se, golpeando-se uns aos outros e produzindo com frequência grandes tumultos. Pelo que dissemos, se concebe quais podiam e deviam ser os costumes de semelhante povo. Assim é que, deste ponto de vista, podia-se dizer que Cartago rivalizava com Roma. Tal era a cidade onde chegou um jovem de 17 anos, dotado de imaginação vivíssima, dominado pelas paixões que acabavam de nascer, e que ainda não tinha visto essa taça sedutora, senão em sonhos, e estava decidido a sorvê-la até a última gota. O que eram os perigos de Madrouche, a cidade que ele estudou, né? Ao lado das seduções de Cartago? E se Agostinho inocente ainda havia sucumbido tão prontamente em Madrouche, que ia ser desse mesmo Agostinho que já entrava pecador em Cartago. Então, Cartago, pela descrição aqui, né, era o que havia de mais sofisticado
na África, né? De mais intelectual, não é? De mais sedutor, de mais brilhante, não é? No paganismo, né? Veja como é curioso, né? O paganismo, essa é a característica de todo paganismo, inclusive o nosso paganismo, né? Ele é uma mistura de sofisticação e crueldade, né? O paganismo ele evidencia, ele valoriza a crueldade, como o nosso paganismo hoje, né? Não é que a gente tenha que admitir, né, que esse tipo de ação humana, a crueldade, né, é de certa forma uma característica do homem caído, né? Mas o paganismo faz da crueldade uma coisa boa, né? No cristianismo existe crueldade? Claro que no cristianismo existe crueldade, mas é uma crueldade que é combatida, não é? Que é considerada má. E no paganismo não. O paganismo é uma crueldade bem-vinda, não é? Então veja que coisa, né? Como é que o Monsieur Émile Bugot fala aqui. Ensinavam-se nelas a gramática, a retórica e a filosofia, afluindo ali a juventude africana. Esta juventude, ainda que inteligente, era superficial, dissoluta e sem freio algum. Aclamava hoje a um professor e entrava no dia seguinte tumultuosamente na aula, destroçando com furor e escárnio quanto se lhe pusesse à frente. Era um estilo de vida, não é? Um estilo de vida. Essa característica do paganismo voltou, né? O paganismo traz consigo essa crueldade, né? Por isso que Roma aplaudia, né, os sacrifícios de animais, os sacrifícios dos cristãos, né? Era uma espécie de espetáculo, né? Então é a crueldade elevada a um nível de espetáculo, né? Não há no paganismo antigo, né, e isso é importante dizer, né? A diferença do paganismo antigo com o nosso, porque toda a nossa crueldade hoje tem justificação científica, tem justificativa científica, né? Por exemplo, um dos maiores espetáculos de crueldade da modernidade, né, é o aborto, né? Mas o aborto é revestido de ciência, né? Certo? Então, o espetáculo do aborto, para nós hoje, que é uma das grandes crueldades que o homem já inventou, né? Hoje ela tem um amortecedor da ciência, né? Que lá não tinha. Lá era uma crueldade menos mediada, né? Mais direta, certo? Sua chegada de Agostinho, causou sensação entre os estudantes.
Agostinho já falava muitas línguas. Tinha uma disposição especial para a filosofia e metafísica. Grande amor ao estudo. Um entusiasmo singular pela poesia e as belas artes, nos diversos gêneros. E, sobretudo, certa retórica natural que lhe brotava sem esforço da alma sublime e apaixonada. Então, veja as inclinações naturais que Deus deu para Santo Agostinho. Né? Deixou, pois, admirados aos condiscípulos e aos mestres, pressentindo todos que, muito brevemente, chegaria a ser a glória do foro cartaginense. Advogado, né? Grande retórico. Então imagina um jovem desse, se a gente não soubesse da história posterior, né? Esse jovem estaria fadado, né, ao inferno, certamente, né? Com todos os meios intelectuais que ele tinha, com todo o gosto que ele tinha pela própria glória, né? E com todo o sucesso que ele faria entre seus pares, né? Em meio desses triunfos, a reserva e a timidez prestavam à sua pessoa certo encanto. Não gostando de fazer ostentação do talento, nem se deixando levar pela vaidade, aparecia-lhe na fisionomia cada vez mais bela esse candor que assenta tão bem em um caráter elevado e ao mesmo tempo é sinal e companheiro do verdadeiro talento. Tal era Agostinho à vista dos homens, porém confessa-nos humildemente que no interior era muito diferente, sonhando com a glória e o renome, que suas vistas, cheias de ambição, se dirigiram ao foro, e sob essa aparência modesta, de que jamais se livrou e lhe era natural, ocultava uma alma cada vez mais enamorada de si própria. Abre aspas para Santo Agostinho. Ocupava o primeiro lugar nas escolas de retórica, o que me ensoberbecia e enchia de vaidade. Entretanto, era mais circunspecto que os outros e me afastava das loucuras dos camaradas. Cheguei a experimentar uma espécie de vergonha, porque não era como eles, e me comprazia com sua amizade, ainda que sempre lhes tivesse horror às desordenadas travessuras. Com tais companheiros estudava retórica, na qual desejava sobressair unicamente para brilhar. Desejo tanto mais repreensível quanto era excitado pela vaidade. Fecha aspas. Porém, por grandes que fossem então a vaidade e a ambição, não eram estas as maiores chagas de Agostinho. Seu coração estava mais enfermo que o espírito. Olha que coisa, né? Seu coração estava mais enfermo que o espírito. Então, coração e intelecto, não é? Então, o coração, que é a sede da vontade, do amor a Deus, estava mais enfermo que o intelecto. Os primeiros desvarios das paixões, que tão violenta e terrivelmente se manifestavam em Tagaste, havia sucedido certo mal-estar, mais terrível ainda. Sua alma, esquecida de Deus e entristecida, buscava algo que pudesse satisfazê-la. Porém, este algo não sabia onde encontrar. Vivia numa inquietação indefinível, que o atormentava continuamente. Cheio de vários desejos, sem objeto nem limites, havia chegado a essa situação que de ordinário precede as grandes caídas e frequentemente as anuncia. Voltando ao nosso santo. Não amava ainda, porém desejava amar,
e, devorado por esse desejo, procurava um objeto para as minhas paixões. Recorria à cidade para encontrá-lo e causava-me tédio e aborrecimento não achar logo o que queria. Esquecido de vós, ó meu Deus, meu coração desfalecia. Isso acontecia porque o alimento interior, que sois vós, faltava à minha alma e não sentia fome, mas experimentava fastio. Assim, minha alma, coberta de chagas e morrendo de inação, se arrojava, infeliz, fora de si mesma, mendigando das criaturas algo que pudesse acalmar-lhe as ânsias. Queria amar e ser amado, porém, amado com um carinho absoluto e sem reserva alguma. Fecha aspas. Veja que, como eu disse ontem, essa é a situação, não é, de muitos adolescentes hoje que não têm a capacidade de expressar-se como Agostinho. Mas a gente pode ver no comportamento, nas feições, nas reações de nossos adolescentes, exatamente esses sentimentos que Santo Agostinho conseguiu colocar no papel, né? Anos depois, obviamente, né? Mas ele conseguiu capturar isto na vida dele e escrever, né? Quando ele fala dessa fase da vida dele, é como se a gente ouvisse, né? E é isso mesmo, né? Um lamento profundo, né, do adolescente. Um choro sentido, né? Uma lamentação profunda da alma, que não encontra objeto para seu amor, né? E fica então tateando, né? Agostinho não tinha fortuna, nem podia figurar numa cidade tão populosa. Porém, por outro lado, era jovem, simpático e de porte distinto. Como, pois, por sua infelicidade, não haveria de cair cedo ou tarde nas redes que tanto desejava que o aprisionassem? Veja a interpretação de Agostinho, né? Sobre todo esse tumulto da alma, né? Depois mais velho, né? Ele interpretava isso como uma procura de sua alma para a única coisa que poderia satisfazê-la, né? Que era Deus, né? Então ele recorria a tudo isso numa trágica situação, né? Em que ele procurava Deus nas criaturas, né? Que tanto faz parte da espiritualidade católica, né? Todos os santos, né, nos alertam sobre isso, né? Quando a gente procura o Criador nas criaturas, né? O quanto que isso é voluptuoso em nós e o quanto que isso é inútil, né? E o quanto que o caminho inverso é que é o caminho que nós devemos seguir, né? Tá certo? Nos volver
das criaturas ao Criador, né? Tá certo? Que é todo o tratado do amor a Deus do nosso santo anterior, né? São Francisco de Sales, né? Que é esvaziar o nosso coração do amor às criaturas para que o amor a Deus o preencha, né? Tá certo? Mas vamos deixar aqui, vou parar a leitura aqui, logo depois da citação de Agostinho, da página 71, a gente contemplar um pouco, né, esse jovem que é, digamos assim, o protótipo do adolescente moderno. Santo Agostinho é moderno em tudo, né? Nos seus escritos, na forma dele escrever, e também moderno, desgraçadamente moderno, digamos assim, porque o nosso mundo voltou a ser pagão, né? Voltou a ter os teatros do paganismo, os jogos do paganismo, as seduções do paganismo, a sofisticação do paganismo e a crueldade do paganismo, né? Nós estamos totalmente inseridos hoje no mundo pagão. Então por isso é que nós podemos imaginar, né, que todo jovem adolescente que se desencaminha, se ele pudesse se expressar, ele se expressaria justamente como Santo Agostinho, né? Como Santo Agostinho. Hoje com um agravante, né? Qual que é o agravante hoje? O nosso paganismo tem uma característica, né, de ser pós-cristão. Aquele paganismo que Santo Agostinho vivia, ele não conhecia o cristianismo, ele veio a conhecer e veio a se converter. O nosso paganismo é um paganismo que conheceu o cristianismo e rejeitou o cristianismo. Então, na boca dos nossos jovens hoje, a gente vê, em muitos casos, essa rejeição ao cristianismo, não é? Mas eu paro por aqui e quero ouvi-los sobre a leitura de hoje. Tudo bom? Tudo bom, Márcio. Diga lá. Beleza. As partes, né, que me chamaram a atenção aí tem essa do paganismo, né, que o senhor descreveu aí praticamente um conflito de torcidas organizadas ou desorganizadas, dependendo dos humores da galera, como se diz, né? E, dos parça. Né, isso, dos parça, dos manos, etc. Né, E o senhor descreveu aí, pessoa entrando em sala de aula, parecendo descrição de uma escola moderna, não é? Atual, contemporânea, igualzinha. E o paganismo é essa desgraça mesmo, né? E aí, se eu puder tecer mais comentários sobre isso, porque a gente não para de ver maus exemplos disso o tempo todo. Como o paganismo, ele faz com que um vício se torne virtude, a virtude se torne um vício, né? De certa forma, como ele lida, principalmente que me incomoda, é como as pessoas que estão imbuídas dessa mentalidade pagã, elas tratam pessoas boas como se elas fossem pessoas bobas. Isso. Deveriam agradecer esses pagãos por tratarem essas pessoas com crueldade, né? Às vezes a gente fica meio indignado com certas coisas que acontecem. A pessoa tratou outra mal e queria que ela ainda fosse agradecida por ela, tratá-lo mal. Quem diz, há um pacto ali de sadomasoquismo. Isso mesmo. Né? Tipo, eu te maltrato, você aceita ser maltratado, me agradece por isso, e eu vou te fazer mais ainda, porque como você respondeu de maneira mansa e humilde, significa que você é um idiota que está pedindo mais, né? Isso. Você merece mais. Ou seja, às vezes a pessoa é vitimada por uma pessoa cruel e o resto ao redor fica...
mas é um otário, é um idiota, é um imbecil. Nisso aí também eu particularmente confesso que eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho a capacidade de aguentar ser pisado, ser humilhado, mas tem uma hora que você fala assim, agora chega, tem que ter um limite nessa pessoa. Não é aí que tá que minha mansidão cristã, ela vai para o espaço. Às vezes eu tô lá acuado num canto, eu levo a outra pessoa até o outro canto e ainda ponho a faca na garganta dele. Isso, surge o Márcio, Uno, né? O Márcio, Uno com H, né? Uno com H, exatamente. Do Átilo. Exatamente. O Rei dos Unos. Pois é, mais ou menos isso. Mas eu acho que acontece com todo mundo, né? E muitas vezes essas pessoas ruins, porque as pessoas que têm um pingo de bondade, elas se tocam com a bondade alheia. Elas se deixam impressionar e passam a admirar e até imitar isso, né? Eu posso falar do bom exemplo. Mas essa dificuldade de lidar com os sádicos, com os cruéis, assim, a partir de certo ponto eu já destrava as armas aqui para eles, né? É verdade. E outro ponto que logo no começo você falou, né? Há coisas que o pai vê que a mãe não consegue ver, e vice-versa. Né? Ambos os pais são complementares. É aquela coisa da modernidade que a gente vê muito por aí, né? As mocinhas, principalmente essas mocinhas de periferia, cismam de eu quero ter um filho, imitando a novelinha da Globo, como se ter um filho fosse uma coisa fácil, né? Quem precisasse de uma rede de apoio, não bastasse apenas pai e mãe, mas inclusive seria bastante útil ter uma rede de apoio aí de outros parentes, vizinhos, amigos que ajudam uma mãozinha. Essas coisas de achar, por exemplo, também que a mãe vai ser o único dos pais que vai interferir na criação dos filhos, que o pai não tem nada a opinar, que só tem a contribuir, né? Dinheiro, material genético, né? E tal. E uma coisa interessante que a gente vê, por exemplo, a gente pegando esses manuais de sobrevivência na selva aí das Forças Armadas, eles têm uma parte lá que fala, isso até em Forças Armadas Estrangeiras tem disso, caso você acabe caindo de avião, naufragando, etc., ou caindo numa região de índios, como é que você lida com isso? E uma das partes é literalmente assim, exatamente, quer dizer, como lidar com o indivíduo que está ali. E eles fazem uma análise da estrutura básica da sociedade deles, para ver como é que a pessoa vai se relacionar com eles, ter um contato e conseguir a ajuda deles e sair dali, né? E até entre os índios você vê o seguinte, eles explicam, os filhos permanecem mais com a mãe, tanto os meninos quanto as meninas, até certa idade, geralmente 6, 7, 8 anos, que é uma fase da infância a criança tem um contato maior com a mãe, é a fase de desenvolvimento afetivo, né? Que aliás parece que o que anda faltando nos nossos neopagãos é justamente isso, por terem sido muitas vezes filhos de creche, de escolinha, por terem essa falta de contato maternal ou com a mãe, ou um contato de qualidade também com a mãe, para desenvolver essa parte, o pessoal está ficando meio psicopático, está ficando sem compaixão, sem sensibilidade, ficando meio sádico. Então isso eu tenho essa impressão. Mas lá diz também o seguinte, que a partir dessa idade, as crianças, tanto os meninos quanto as meninas, têm mais contato com o pai, mas principalmente os meninos, que aí você vai desenvolver outras virtudes, outras qualidades que você tem o contato com o pai. E tem muitas decisões na vida que a pessoa vai precisar de ter esse contato com o pai, né? E exatamente o que muitas vezes também está faltando na vida das pessoas. E o pai, ele é importante não só na formação da personalidade do menino, como da menina também. Ele vai determinar, inclusive, como acontece muito, o menino cresce, ele vai assim, eu vou crescer, ele não sabe disso, está lá inconscientemente, vou crescer e vou acabar sentindo mais à vontade com a mulher que se parece com a minha mãe e acabar me casando com ela. E a menina, idem. Eu vou crescer e vou
eu me sinto mais à vontade com o tipo de homem que é o meu pai e vou acabar me casando com ele. Ou seja, há uma semelhança na personalidade, certos traços de personalidade do pai, não todos, claro, né, com o do marido, por exemplo. Ué. Isso é natural, isso é natural. Né? E a importância do pai, se ele quiser que a filha dele se case bem, ele estar presente e ser um bom pai presente. Isso. Né? E da mesma forma a mãe, não só também na formação dessa afetividade, dessa compaixão, né? E o pai muitas vezes ele vai influenciar o senso moral também, e várias outras qualidades, vamos dizer assim, masculinas que também são captadas pela menina, e também na escolha dela. E aí a gente vê a desgraça que está essa sociedade e vê a disfuncionalidade de pais e de mães nesse processo também. E eu gostaria que o senhor comentasse mais a respeito disso. Obrigado. Puxa, muita coisa. Obrigado você. Então, primeiro o paganismo, né? O que aconteceu com a cristandade, com a volta do paganismo moderno, foi que ela tinha se esquecido do paganismo, a igreja, que converteu os pagãos, que converteu os bárbaros, que tinha uma tecnologia, uma metodologia de conversão dos bárbaros. Ela viveu por muito tempo, né, num ambiente que ela tinha convertido o mundo. Né? E ela, de repente, ela se vê na modernidade envolta de um paganismo diferente. E a igreja, ela quase que tinha se esquecido do paganismo anterior. Então, ela é como se a igreja, como um corpo, ela tivesse perdido a sensibilidade para detectar o perigo desse movimento de paganismo moderno. Né? Você vê que todo esse paganismo moderno, ele se irrompeu com todas as faces do paganismo, todas as crueldades do paganismo, num evento que foi a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa pegou a igreja completamente atordoada. Né? Ela não entendia como é que aquilo tinha surgido, como é que aquele furor pagão, e aí de um paganismo diferente, poderia ter surgido na humanidade. Né? Quando a gente estuda a história, a gente se pega perguntando isso, né? Puxa, por mais explicações que tenham, né? E há muitas explicações sobre isso, há história, etc, etc, etc. Mas como que isso foi possível? Não é? Até hoje nós ficamos perplexos com esse paganismo que eleva tudo que é de ruim, que a igreja já tinha identificado, tudo que é de mal, ao nível de valores a serem praticados. Né? Você falou aí muito bem. Né? O homem hoje que é cristão, ele passa como bobo, como idiota. Não é? Os valores hoje são tão invertidos, não é? Que o homem valoroso é aquele que se afasta cada vez mais do cristianismo. Né? Os valores sociais são esses. Né? Você vê, por exemplo, esse exemplo que você deu, né? Da influência do pai, tanto no filho quanto na filha. Isso é tido hoje como uma coisa má, não como uma coisa natural. Que a filha vai procurar se casar com um homem parecido com o pai, que tem as características do pai. Né? Numa sociedade, digamos assim, sã, não é? Vai procurar, nesse relacionamento, ter um comportamento parecido com a mãe.
Isso é uma coisa absolutamente natural, mas hoje é tido como uma coisa má, psicologicamente negativa, não é? Então, essa coisa do neopaganismo, eu acho que a igreja até hoje, quer dizer, a igreja hoje não entende mais nada, mas a igreja até um certo ponto em que ela sobreviveu doutrinariamente sã, ela teve muita dificuldade. Veja, a gente vê isso com o comportamento dos papas no século XIX e no século XX. Por meio das encíclicas, por meio de qualquer documento que saía do Vaticano, muitos excelentes documentos, né? Mas falta a esses documentos uma visão clara da verdadeira face do paganismo que estava atacando a igreja, né? É uma coisa curiosa, se você lê os documentos com essa perspectiva, você vê que alguma coisa estava faltando no entendimento da igreja, do tipo de ataque, né? Muitas coisas surpreendem na história, né? Por exemplo, os próprios pagãos do século XIX, do início do século XX, foram surpreendidos. Aqueles pagãos românticos, né, do século XIX, cientificistas, que acreditavam que finalmente a humanidade tinha chegado no topo do seu desenvolvimento. A ciência ia resolver todos os problemas. O homem ia se irmanar um ao outro estava no caminho da felicidade terrena, do paraíso na terra, né? Aqueles movimentos pacifistas, né? E foi surpreendido com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma hecatombe, não só humanitária, obviamente, mas foi uma hecatombe principalmente para os intelectuais, para os sofisticados da época. Eles nunca esperavam. Aqueles intelectuais que viviam nos Moulin Rouge de Paris, né? Aquela intelectualidade europeia que atraía todo mundo, né? Aquela beleza, aquelas festas, aquela felicidade, finalmente, né, a ciência venceu, nós temos agora o telégrafo, a luz elétrica, nós temos aí o rádio. Puxa, esse mundo, né? Aí veio a Primeira Guerra Mundial. Essas hecatombes, e aí é uma hecatombe dentro do paganismo, né, puramente, e aí as coisas vão se sucedendo. Mas essa hecatombe, ela caiu na igreja, desse renascimento do paganismo pós-cristão, um paganismo que tinha argumentos agora contra o cristianismo. A igreja não conseguiu segurar essa onda. Né? Segurar essa onda. Porque na época de Agostinho, a igreja tinha argumentos contra o paganismo. O próprio Agostinho foi um dos que erigiu uma montanha de argumentos contra o paganismo. Né? Uma montanha tão grande quanto a sua capacidade, quanto a sua capacidade intelectual. Né? Mas hoje o paganismo é pós-cristão, ele tem argumentos contra a nossa fé. E pior, ele invadiu a igreja. Ele invadiu a igreja. O topo da igreja hoje é pagão. Completamente pagão. Com todas as crenças do paganismo. Crença em deuses, em vários deuses. Não é? Não tem mais a noção de inferno, de castigo, de paraíso. Tudo isso, a própria igreja foi invadida com esses valores. E agora você imagina isso? Então vou voltar para o nosso caso. Né? Você imagina isso, uma família cristã hoje. Né? Que dificuldade que ela tem para ser uma família cristã, porque não tem nem de um lado os argumentos intelectuais que nós pudéssemos absorver para lutar contra isso,
nem o apoio espiritual da igreja. Não é isso? Numa sociedade completamente pagã, onde a crueldade contra o ser humano, contra a vida, contra as pessoas, ganhou um status de valor. Então, assim, é uma coisa apavorante, eu acho, sabe? Porque se você olha situações específicas, não é? Uma família, tal assim, o filho se perdeu, a filha se perdeu, não sei das quantas. Bom, isso é uma forma de análise. Mas se você vê o todo, por cima da coisa, é que você vê a grande tragédia que nós vivemos hoje. Uma tragédia sem proporções, né? Porque esses valores pagãos, eles entram na nossa vida, nas famílias cristãs, de uma forma que nós não temos, digamos assim, elementos, argumentos, meios para lutar contra isso. Somos pressionados a aceitar esses valores, tá certo? Ou morrer. Né? Ou morrer. Então, assim, a tragédia é grande, sabe, Márcio? Não sei se é exatamente isso que você queria ouvir, mas assim, a tragédia hoje do ponto de vista, porque eu estou pegando só um ponto de vista aqui, né, a perspectiva do neopaganismo, né? Mas tudo que você vê por aí, o movimento New Age, né? Você falou do sadismo. Bom, o sadismo moderno, ele foi inaugurado por Marquês de Sade como estrutura, né? Mas Marquês de Sade é só um neopagão, porque o sadismo, o masoquismo já existia no paganismo antigo. Ele foi só revestido. Veja, Marquês de Sade é tão influente na nossa vida. Lembrando, né? Marquês de Sade foi preso na Bastilha. Pouco antes da Bastilha cair, ele estava preso lá. Ele é revolucionário francês, tá? Então, Marquês de Sade é só uma ressurreição do sadismo e do masoquismo. Antigo. Mas aí com a roupagem pós-cristã. Né? O Marquês de Sade é um sadismo que zomba de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um sadismo que zomba dos valores cristãos. O antigo não fazia isso, porque ele não tinha. Não é? Ele não tinha isso. Mas falei demais. Quero ouvi-los aí se tiver alguém que queira comentar alguma coisa. Nunca é demais pisotear o paganismo, né? Exatamente a questão. O senhor respondeu bem. O negócio do sadismo, dessa crueldade toda, assim, ela assim, a gente vê, inclusive, assim, em idades cada vez mais tenras mesmo. Isso. Antigamente você via isso com certas idades, por exemplo, na adolescência, hoje você já vê isso na infância. Então é impressionante. E muito também disso. Quer dizer, o senhor vê que toda essa armação para destruir assim, a família, a sociedade, ela é muito bem feita e tem que ser sido gerada mesmo num cérebro demoníaco. Isso. Não pode ter sido coisa humana. Não. Isso aí tem, né, tem dedo do coisa ruim. Do capiroto. Exatamente, o dito cujo. O afastamento dos pais, dos filhos, né? Como a Ana Paula gosta de falar aqui também, você paga uma escola para ensinar o seu filho a ser seu maior inimigo. Isso, exato. Bela descrição. Não é? Bela descrição. Parabéns pra Paulinha. Parabéns. Não escutou essa não, que ela estava sem o fone. Mas a gente vê isso, tem pais que comentam isso com tristeza, o resultado que eles falam. Tem um que me contou que ele não conversa com a filha já há algum tempo por causa das modernidades que a menina aprendeu na escola e tal. Virou uma espécie de arqui-inimiga dele, né? E até um outro adendo que eu queria colocar, que me lembrou aqui também é o seguinte: muitas vezes essa questão do
do pai, porque a gente também vê muitas vezes o seguinte, o que ajuda a proliferação daquela quantidade de homens que gostam de homens, de moças que gostam de moças, ou das feminazes, é também o seguinte, muitas vezes você tem, tudo bem, que não é um pai maravilhoso, mas parte de iniciativa de muitas dessas mães é querer ganhar aliados entre os filhos contra o inimigo, que é o pai, o marido aí no caso, e demoniza o homem, que é um sintoma, inclusive, que você vê quando um casal está prestes a se separar. A mulher começa a promover uma campanha de demonização do cara, para todo mundo, a família dela, a sociedade, porque aí na hora que ela sentar-lhe o pé no traseiro, nossa, coitada, que santinha, nossa, como sofria. Há casos realmente de mulheres inocentes que fizeram umas escolhas por ingenuidade, por falta de discernimento, falta de auxílio, né? Mas também, né, aquelas que escolhem mal porque o cara que é um sujeito divertido não vai ser um bom marido, mas também tem aqueles casos que o sujeito, ele tem os defeitos dele, ela também, mas ele não é também esse bicho de 7 cabeças. E ela monta uma gravura, um espantalho. Um espantalho, uma imagem paterna para os filhos, que o que vai acontecer? A menina ela vai se fixar naquela imagem ruim e vai fazer uma má escolha depois para o marido. É claro. Ou então ela vai odiar tanto aquela vida que a mãe dela leva, segundo a própria mãe, muitas vezes realmente é uma vida ruim, mas muitas vezes não é tão ruim assim, é só uma vida difícil. Mas dá para superar, dá para levar. E não vai querer, se não quero ser uma mulher igual a minha mãe, não quero uma companhia como meu pai. Eu prefiro uma companhia do mesmo sexo. Né? Você vê que nas sociedades feministas esse estilo de vida, né, como eles gostavam de falar assim antigamente, um estilo de vida alternativo, né? Ela cresce muito em ambientes onde há muito feminismo arraigado e onde há muitas mães julgando os filhos contra os pais. E o menino, ele não vai querer ser um sujeito como o pai dele, vai preferir vai ficar aí desde ser um rapazinho, digamos, muito delicado, até um rapazinho que goste do mesmo sexo dele, para a gente não falar as coisas que possam atrapalhar aqui o vídeo no YouTube, né? Então, é também algo, né, para deixar as mães também atentas, não envolver os filhos nas confusões delas, porque é uma tendência. Não estou acusando como sendo malvado. Mas esse caminho é muito comum que você traçou aí. Há uma tendência da mulher de angariar aliados para as guerras delas. A questão do homem, ele é meio faroeste, assim, meu problema é meu. Meu problema é com aquela pessoa só ali. Você pode ser o seu amigo, seu melhor amigo pode ser irmão do seu maior inimigo, mas seu amigo continua sendo amigo, seu inimigo continua sendo inimigo. O homem que consegue separar. Né, acertar as contas com aquela pessoa. Eu não vou projetar aquilo em cima de outras pessoas, eu não vou envolver gente inocente nessa história, eu não vou querer angariar simpatizantes aliados para minha causa. Eu tenho que resolver isso sozinho. Mas muitas vezes a mulher ela faz isso. Ela joga a família dela contra ele, a própria família dele contra ele, os amigos, a sociedade, os vizinhos. Daqui a pouco tá todo mundo olhando pro torto do sujeito, ele não tá nem sabendo por quê. Aí ele vai descobrir por isso. Eu já vi muitos casos, né, disso aí. Então, para não fazer isso, que isso é um estrago na cabeça das crianças. E muitas fazem isso. E eu vejo umas famílias assim que os filhos são destruídos. Eles perdem a referência, começam odiar as pessoas assim sem motivo e acaba virando uma família disfuncional. Isso repercute por gerações depois daquilo, né? E se eu tiver algo a dizer, nós agradecemos. Obrigado. Veja bem. Até isso, hoje em dia, no neopaganismo, é uma coisa sofisticada. A homossexualidade, ela teve que se sofisticar muito em termos de argumentos, de justificativas, porque ela é uma homossexualidade pós-cristã. E os nossos inimigos sabiam que uma sociedade cristã não ia aceitar tranquilamente a homossexualidade, né? Mas veja, isso também não é novo. A Grécia, né?
tinham culto à homossexualidade, tanto masculina quanto feminina. Porque o termo lésbica vem da ilha de Lesbos, na Grécia, da prática antiga. Mas a prática do paganismo antigo não era sofisticada, era considerada uma coisa natural. O paganismo considera isso. Aliás, na Grécia, a gente vê nos diálogos de Platão, né? A Grécia considerava que todo homem tinha que passar por uma fase homossexual para se formar. Era uma espécie de formação do homem. Não é? Tá certo? Ele tinha... A homossexualidade na Grécia Antiga era uma espécie de iniciação que um mestre dava ao seu discípulo. Tá certo? Então, nem isso é novo hoje. Mas hoje, a questão de vir depois do cristianismo, a coisa fica pior, porque eles têm que justificar e sofisticar de tal forma para vender isso aí. Né? Então, de uma fase da vida no paganismo antigo, passou a ser um estilo de vida no nosso meio, né? A homossexualidade. É um estilo de vida. É uma coisa que define o homem. Uma prática sexual que vai definir toda a vida de um homem. E todos os direitos que ele vai ter. Né? Aí tem as repercussões todas em direito e essas coisas das minorias e tal. Não vou entrar nesse mérito. Né? Então, e o que você falou, né, da mobilização que a mulher faz em relação ao marido, que ela já planeja separar dele, é uma coisa muito, muito comum, né, na nossa sociedade. É uma característica feminina usada aí, mal usada, né? Porque é tudo que, por exemplo, Santa Mônica não fez com Patrício. Não é? É tudo que ela não fez com Patrício é o que as mulheres fazem hoje. Né? É tudo que ela aceitou, inclusive que ela modificou o lar dela justamente por ser como era. E hoje talvez muitas oportunidades são perdidas, né, pelas mulheres de hoje, de reformar o lar, né, de trazer o marido para uma certa vida, enfim, comum, normal, dentro dos padrões civilizacionais. Né? É uma pena isso, realmente é uma pena. Né? Mas eu comecei dizendo, né, que Santo Agostinho é moderno, inclusive nisso, né? Porque ele viveu no mundo pagão. Mas com essa, eu quis pontuar que o jovem hoje, provavelmente, se ele tivesse capacidade de escrever, escreveria mais ou menos as mesmas palavras de Agostinho, mas o jovem hoje tem uma barreira a mais que Santo Agostinho não tinha entre o paganismo e o cristianismo, porque na época o cristianismo era uma coisa desconhecida pelo paganismo. O paganismo então não tinha armas contra o cristianismo. Então Santo Agostinho pôde se aproximar através de sua mãe, das orações de sua mãe e das graças de Deus que ele recebeu, pôde se aproximar do cristianismo sem a barreira que hoje existe para um jovem se aproximar do cristianismo, que são as barreiras do paganismo pós-cristão. São os argumentos do paganismo pós-cristão que se levanta contra o cristianismo e que nós não temos, muitas vezes, capacidade de desarmar essas barreiras na cabeça dos nossos jovens. Por isso que tantos jovens, quando chegam à adolescência, se tornam desconhecidos dos próprios pais. Os pais dizem exatamente isso. Este não foi o filho que eu criei. Eu não reconheço esse indivíduo como aquele filho que eu criei. Né? Essas são frases que eu já ouvi de pais. Né? Não consigo mais trocar uma palavra com meu filho ou com minha filha.
ele está mudado, ele se... Enfim, não conheço mais esse indivíduo, né? Não tenho mais diálogo, porque eu não consigo penetrar. Eu não consigo penetrar por causa disso, né? Não consigo penetrar por causa disso, né? E é exatamente o nosso esforço, né, das famílias, da nossa associação, inclusive, é ajudar os pais justamente a não... que os filhos, quando chegarem à adolescência, não tenham esse comportamento, né? Nós não temos a fórmula certa para fazer isso. Não temos. Nós não sabemos. Nós estamos desapetrechados dessas armas. Infelizmente. Cristina levantou a mão aí. O senhor me convidou a entrar nessa última frase. Nós Opa! não sabemos. Professor, eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu só sei reagir e ver o problema dos outros, assim, não dos outros nas relações, mas os arquétipos, né, dos problemas. A gente evita um pouco de contar os casos, né, das coisas que a gente vive, mas não tem muita solução. Quando, há uns anos atrás, eu cresci no meio de uma quantidade muito grande de meninos e meninas, e somos amigos, aí somos aí ao longo de muitos anos. E, né, as coisas foram acontecendo, sucedendo, um casando, outro viajando, os meninos nascendo. Eu e Renato já somos o casal. A gente tem a mesma idade, mas nós casamos mais tarde do que essas minhas amigas e esses meus amigos. Mas a minha perplexidade, professor, foi tão grande. Eu falo que a maternidade, eu sempre falo isso, foi o divisor da minha maturidade, no sentido de perceber que as idiotices que a gente falava na adolescência, aquelas frases frankfurtianas, né, que enfiaram na cabeça da gente, a gente repetia, mas eu não achava que ia realizar, eu achava que aquilo era só para você contrariar seu pai e sua mãe, você falava aquela besteira, né? Mas elas realizaram. E eu só fui ver que isso tinha acontecido quando eu tive meus filhos, e isso eu já estava com 30 e tantos anos de idade, né? Mas um dia eu encontrei com uma amiga de infância, e ela estava muito chorosa, e estava indo num psiquiatra, e eu perguntei por quê, e ela me disse que o filho tinha abandonado a faculdade. Esse era o motivo do pesar. Devia ter outras coisas também, mas ela me falou que era isso. E aí ela completou assim: em compensação, para minha alegria, não foram com essas palavras, ele está namorando e vem aqui para casa. Então, em resumo, professor, a casa servia para ele dormir com a namorada. E como era a casa que tinha sido a casa dos pais, eu fiquei muito chocada. E quando eu fico chocada, em geral, eu dou uma exagerada no vocabulário, sabe? E eu perguntei, falei, o que? Dormir na sua casa, no seu quarto ao lado do seu, fuck you, fuck me, enquanto você está lá com seu marido no quarto que foi da sua mãe, o seu filho está lá. Ela quase caiu dura para trás ao ouvir isso de mim, sabe? E essa sucessão de sustos foram continuando em relação a outras amigas, a outras famílias amigas, não necessariamente nesse núcleo que eu digo que foi da minha infância. E o que, assim, eu fico estarrecida, e infelizmente eu sou a única. Eu enfrento isso, assim, eu não tenho, o senhor já deve ter percebido, eu não tenho assim, dificuldade de me colocar, e se quiser não conviver comigo, não convive, mas isso não acontece. Não acontece porque, né, não é via de fato. Mas, assim, na minha experiência com as pessoas, os pais de hoje, assim, cama de casal dentro de casa, para os filhos terem uma vida sexual segura, porque eles não correm risco de serem assaltados na rua. Uhum. Fumar maconha em casa, porque maconha não tem problema, né, professor? É uma coisa... Não tem não. Qual o problema? Você não vai dar um start aí numa neurose, né? Você não vai ter doença nenhuma, não tem problema. O problema é o cigarro. O problema é o cigarro.
E também tem casos, assim, a questão de homossexualidade hoje ela é muito normal, não tem problema também, né? Não. E mesmo que uma filha faça uma inseminação artificial, uma filha homossexual, compre um óvulo num banco de dados e faça uma barriga de aluguel e não sei o quê. Então, professor, eu falo assim, esse enfrentamento, para nós, ele é muito gostoso. Às vezes, eu fico me cobrando muito, mas muito, de não ter sido a catequista dos meus filhos. Bom, eu não fui nem catequizada, como é que eu vou ser a catequista? A busca de um colégio católico, como é que eu ia adivinhar que esses maristas seriam essas pessoas que hoje eu falo, são degenerados. Então. Eu tenho casos e mais casos, mais casos, mais casos de enfrentamento. Então, eu falo assim, eu só peço a Deus que tenha um pouco de misericórdia comigo, com Renata. Lógico que a gente tem muitos defeitos e muitas coisas, e algumas coisas podem ser melhoradas, mas esse mundo pagão é o que eu, na verdade, é assim, o que eu penso. A Santa Mônica, ela é mesmo o exemplo máximo que eu acho, assim, até agora, de todas as leituras que a gente tem feito, a gente lembra muito de todos os santos num conjunto de espiritualidade pessoal, né? Santa Teresinha, Isso. Santa Gema, outras aí, eu já estou até de manhã minha memória é meio... Mas Santa Mônica, ela tem sido assim um farol mesmo para a gente pensar muito, não que alguma coisa esteja acontecendo diferente aqui, mas essa orientação, esse norte, essa fundação que a gente não tem, estar diante de uma santa assim, isso acaba nos dando essa formação assim, de que ou estamos muito certos, ou estamos muito errados, ou então nós temos uma cosmovisão de como nos orientar, sabe? Então é uma leitura muito boa que está sendo para a gente. Mas é isso, professor. Acho que o senhor, como professor universitário, o senhor deve ter lidado muito com isso, né? Nossa. Muito com essa assim... o Márcio começou falando uma coisa certa, assim, há uma maldade no mundo que, meu Deus, às vezes a gente fala, assim, dá vontade de pedir colo e um pouco de misericórdia com a gente, sabe? É isso. Na universidade, a minha experiência na universidade, ela foi aumentando em grau de perplexidade, né? Porque eu tive uma experiência na universidade com uma área que não era uma área tão assim visada por esses revolucionários, né? Que é a área de engenharia. Eu não estava na Fafiche, por exemplo, né? Na faculdade de filosofia, não estava na faculdade de letras, embora tenha convivido muito com professores de lá, né? Mas o que acontecia na engenharia é que, com o passar do tempo, tinha muito poucas meninas, moças, estudando engenharia. Com o passar do tempo, o número de moças foi aumentando na área de engenharia. E eu via certas alunas minhas vestidas de tal forma que eu ficava imaginando assim: será que quando ela saiu de casa não tinha uma mãe e um pai para falar, moça, não vai assim vestida assim não. Não vai assim, você não pode sair de casa vestido assim. Então era uma coisa tão escandalosa, inclusive na área de engenharia a gente não via muitas moças, né? E quando apareciam umas específicas, para mim era um choque muito grande, sabe? Então esse é o aspecto que eu via a coisa, né? Embora, enfim, convivendo com o pessoal da Fafiche,
com os professores inclusive, eu via toda a degradação moral, né, que estava acontecendo na universidade, de um modo geral, né? Mas assim, essa perplexidade sua, Cristina, é a minha também, quer dizer, como é que, sabe o que eu fico pensando? Como é que nós seremos julgados por Deus quando morrermos, né? Será que Ele vai ter misericórdia de nós, né? Que já criamos os nossos filhos, né? Nós estamos falando de uma geração aqui, eu e você, né? Que nós já criamos os nossos filhos, né? Já estão formados, não tem mais o que fazer, né? Assim, em termos de formação, né? E eu fico pensando, será que Deus vai usar de uma misericórdia especial para nós, né? Porque nós vivemos numa geração, você dentro da igreja e eu fora, não é? Muito maluca, muito maluca. Então assim, e por isso que eu dou tanto valor, né, a essas famílias católicas que estão em torno da nossa associação, porque elas estão de certa forma protegidas dessa loucura que nós vivemos, né? Nós somos produtos, né, de Woodstock, né? Nós somos produtos do faça amor, não faça guerra, né? Nós somos produto do rock and roll, né? Nós somos produto das drogas. Diga, Cristina. Ontem, isso o senhor falando me fez lembrar que ontem eu estava fazendo uma caminhada. Não fazia uma caminhada, estava indo em determinado lugar a pé. E meditando sobre o que nós conversamos aqui de manhã na leitura de ontem, e passou por mim uma moça nesse estilo, assim, né? Um top muito apertado, uma calça, barriga de fora, essa coisa. Assim, me choca ainda, todos os dias, né? Eu não sei o que eu vou fazer comigo mesmo, porque eu olho e falo, meu Deus do céu. E eu lembrei do senhor ontem, colocando a respeito do comportamento da mulher, que começou nos salões franceses, né? E a gente falando, na verdade eu compus, a Proust, do Seu Tempo Perdido, ele descreve muito bem esses salões. Naquele livro que eu li também tem uma descrição. E eu estava pensando nisso, aquelas mulheres, porque eu estava falando do comportamento feminino, né? Como que a mulher, ela hoje se comporta de uma maneira que ela não convida o mundo a se conter um pouco, porque nós não estamos falando aqui de uma coisa, quer dizer, eu não estava falando de uma coisa de frescura, mas de contenção. Isso. De contenção, né? Uma contenção que denota um campo valorativo e moral. Isso. É isso? Então, eu estava pensando nesses salões franceses, e as mulheres, a gente sabe disso pela literatura, eram mulheres que tinham uma vida para o lar, dentro do lar, elas eram nobres, elas tinham uma distinção social, mas uma moralidade duvidosa num tempo de muita degeneração. Isso. O plus ultra do nosso tempo, que continuou do mesmo jeito, e aí, para ilustrar, eu vou convidar de novo o nosso grande teatrólogo, jornalista, né, que é o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que a gente, o senhor já nos disse isso, é uma apropriação especialmente da obra de teatro dele, mas o Nelson Rodrigues, ele forneceu um requisito para os frankfurtianos acabarem de destruir a casquinha que existia nas mulheres, que é chamar este comportamento de, digamos assim, de um verniz de recato e de moralidade, de hipocrisia. Então, se você tinha uma sociedade que ela era contida, pelo menos em aparência, e a aparência é o que ela ajuda em alguma coisa? Ela ajuda em número.
Porque você tem realmente as pessoas que têm coragem de transgredir. Eu não sei se o senhor se lembra, na década de 70, em Belo Horizonte, a quantidade de crimes conjugais em nome da honra. O senhor lembra disso? Inclusive famosos. Famosos. Eu era colega de sala de alguns filhos dessas famílias. Uhum. Né? Um homem, uma família que o homem chega numa casa, nossa senhora, uma casa maravilhosa, uma vida estupenda, ele chega e dá um tiro, solta 3 tiros na mulher. Quando você vai ver, a mulher tinha um caso com o motorista e injuriava o marido, chamava ele de né, aquelas coisas, né? Broxa, aquelas coisas todas. Ou então a socialite que assistia à missa, pois as pessoas iam à missa na igreja de Lourdes, né? Mas vai morrer com 3 tiros na cara lá em Búzios, porque arrumou Então, assim, quando a sociedade começa a perder a vergonha e o vocabulário é sofisticado, ele é acadêmico, né, professor? Acadêmico. Ele é universitário, ele é rodriguiano. É. E eu falo que eu ouvi isso contra mim. É por isso que eu sei, porque eu não estou falando de coisas que eu estou teorizando porque eu li no livro. Eu estou falando de coisas que eu enfrentei. Eu enfrentei xingamento por ser católica, eu enfrentei xingamento por não ter as mesmas ideias, de gente que era referência na minha vida. Né? Então, assim, é o plus ultra da nossa sociedade pós-cristã. E ontem eu até falei de um... Como é que eu vou mudando de assunto, pessoal? É para eu concluir, mas eu já estou inventando outro. Mas eu vou concluir. Ontem eu coloquei lá no nosso grupo o Mad Men, que é uma história... Eu assisti a primeira temporada dele. É para adultos, né? E ele é de uma riqueza muito grande para retratar os anos 60. E no finalzinho da trailer, o Don Draper fala assim, eu tô até lendo aqui, só um minutinho que vai aparecer, aqui ó, as crianças de hoje em dia, ai meu Deus do céu, professor, agora foi, ele fala o seguinte, as crianças de hoje em dia estão sozinhas, porque nós estamos olhando para nós mesmos. E o senhor aqui, ó. Então é isso. Bom, eu acho que no final das contas, eu ia dizer assim, nós estamos diante de uma situação avassaladora e que Deus nos ajude, sabe? É isso. Cristina, quando você estava falando, eu me lembrei de um caso de adultério na literatura, mas um adultério com recato, não é? Que é a da Capitu, do Machado de Assis, né? Nossa, aquela Capitu, aquilo ali, professor, que tortura que é aquilo, a situação daquele Bentinho, que coisa torturante. Então, você veja, Machado de Assis estava ali retratando uma situação de época já decaída, mas ali ainda existia um sistema de ocultação do próprio adultério que inclusive deixava, o romance deixa isso em aberto, né? Se houve realmente o adultério ou não houve, quer dizer, é uma discussão literária que desde então apareceu aí e não tem solução, né? Mas sim, a sociedade perdeu o recato, mesmo para as piores coisas, né? Perdeu o freio do recato. E na linha do adultério e da crueldade, né, que o Márcio falou, Ana Karenina, a maldade daquela mulher com aquele homem bom, né, com aquele marido bom.
É nessa linha da Capitu, só que com um nível de requinte, são os E retratos de do crueldade, PPA, né? Um nível de crueldade grande, né? a crueldade dela com um homem bom, trabalhador, que amava, e o escárnio, né? É. A querer fazer sofrer, né? É o sadismo, né? O sadismo, É o exatamente, sadismo. sadismo. É. Aí, ó, dois modelos literários para que a gente tenha um vocabulário para falar do que a gente vive hoje. É. Ótimo, Cristina. Muito bom, muito bom. Suas observações. Mais alguém tem alguma observação, algum caos para contar, alguma coisa para compartilhar? Pessoal, só a última frase aqui. O senhor disse que Santo Agostinho é moderno. Acho que vou dar uma aprimorada nisso. Santo Agostinho é um clássico, né? E como dizem as dondocas minhas alunas, um clássico nunca cai de moda. É só isso. Obrigado. Pronto. Definiu certo. Definiu certo. O que eu sinto em Santo Agostinho, mais do que... Claro, ele é um clássico, né? Ele é escrito para todas as épocas. Mas ele... Diferentemente de outros clássicos, que a gente tem que adaptar o ouvido à sua voz para absorver tudo dele, né? É que Santo Agostinho a gente não precisa adaptar o ouvido. A gente lê a obra dele e já se sente em casa com aquela linguagem, né? Claro, estou falando um homem com uma certa cultura, né? De livresca. Ele pode ler Santo Agostinho sem a dificuldade de adaptar a sua mente àquilo, né? Clássico é clássico, Cícero é clássico, enfim. Mas há autores que te resistem, que te colocam alguma resistência para você conseguir mergulhar na obra. Então, Santo Agostinho, para mim, ele é moderno para além de ser clássico. Quer dizer, ele é um cara cuja linguagem não nos fere o ouvido. Nós não precisamos adaptar. Né? A gente, ao lê-lo, a gente compreende perfeitamente, como se fosse um escritor contemporâneo. Né? Nesse sentido que eu falo. Mas é claro, a sua definição é básica. Clássico é atemporal. Né? Não tem... A definição de livro clássico é esse, que você pode ler em qualquer época e você vai ter as lições e tudo da obra para a sua época, e não para a época que ele escreveu, né? Claro, isso é óbvio, né? A literatura mais que se adapta mais completamente a essa definição, os evangelhos do Nosso Senhor, né? Certo? Aquilo é o protótipo do clássico, né? Aquilo é para todo o sempre, né? Mas sim, concordo, Márcio. Está certo. Então, mais alguma observação? Então, gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, que abrilhantam muito a nossa reunião aqui matinal. Deus lhes pague muito por isso. Nós estamos, então, só recapitulando aqui, na página 71, a qual voltaremos, se Deus quiser, amanhã. Tá certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.